Começa agora mais um programa ARI. E nessa edição você confere uma entrevista exclusiva com a banda curitibana Hellis Pública. Agora, a repórter Cássia Miranda vai nos contar um pouco mais sobre o Instagram, o aplicativo fotográfico de maior download dos últimos anos. O Instagram é uma ferramenta que aplica variados filtros às fotos e as compartilha em redes sociais. Várias celebridades do mundo utilizam o aplicativo para ficar próximos de seus fãs. Uma dessas pessoas é o presidente dos Estados Unidos. O objetivo era manter maior contato com seus eleitores. A gente está hoje aqui com 4 meninas que usam o Instagram aqui em Ponta Grossa. Vamos falar um pouquinho com elas. Bom, a Natália estava me contando que ela já usa o Instagram há mais ou menos um ano. E aí, por que você criou o seu Instagram? Por que você começou a usar ele? Pra postar foto minha, com um efeito mais legal. Qual é o principal filtro que você usa? O Amar. Por quê? Porque ele dá um efeito vintage. Legal. Estava contando pra gente que ela faz artesanato. E o Instagram é uma forma dela registrar as fotos e postar para divulgar de uma forma diferenciada. É isso mesmo? Sim, eu tenho Instagram há mais ou menos 6 meses e a maioria das fotos que eu posto são dos artesanatos que eu faço. Eu acho legal porque é uma forma diferente de divulgar meu trabalho. Ah, legal. E a Clara, ela é entre as meninas quem mais tem foto no Instagram. Quantas fotos você tem, Clara? 130, 140. Bastante. E são principalmente sobre o que suas fotos? Não é mais sobre mim, é paisagem, outras pessoas. E a Naira, por que você criou? Por que você decidiu criar o Instagram? Então, eu gosto bastante de tirar foto e o Instagram estava como um dos aplicativos mais baixados para tirar foto. Eu achei legal, é um bom jeito que todo mundo hoje tem Instagram, uma forma legal de divulgar as fotos. Isso é uma realidade hoje, né? No Facebook, todas as fotos que você vê que são postadas, a maioria são com o Instagram. Uma manhã de sábado diferente na Praça Barão do Rio Branco. Música ao vivo, dança de rua, capoeira e fotografia. Esses foram alguns dos atrativos da segunda-feira Cultura Plural. O Cultura Plural, projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, promoveu no último sábado, dia 20 de abril, na concha acústica da Praça Barão do Rio Branco, a segunda-feira do projeto. O objetivo do evento é o de promover um encontro dos artistas da cidade, bem como levar cultura para o espaço público. Circularam na feira cerca de 1.000 pessoas, sendo que fixas no local concentravam-se mais de 300 delas. Muitas passavam pelo lugar e foram atraídas pelo som ou pelas apresentações. Outras já tiraram sua manhã de sábado para se dedicar ao evento. Entre os artistas que expuseram seus trabalhos estava o músico Nicolas Pedroso Salazar, que nas horas vagas faz fotografias. Ele conta um pouco sobre o tema de sua exposição. Na verdade eu não considero fotógrafo, né? Eu faço por brincadeira, assim, né? Pra curtir mesmo. E só que eu venho fazendo essa brincadeira desde 2006, né? Devagarzinho vou pesquisando, trocando ideia com os amigos, né? E tentando experimentar umas técnicas diferentes, né? De foto, tudo. A cobertura completa do evento e notícias da cultura da cidade e na região você acompanha no site do Cultura Plural. O ARI vai para um breve intervalo, voltamos já. Eu escolhi o livro do Érico Veríssimo porque ele traduz bastante a nossa história do Rio Grande do Sul lá, que ele tem até o livro, que é o filme, que é O Tempo e o Vento, e que ele fala sobre a colonização na região das Missões, onde tem lá as ruínas de São Miguel, fala sobre o povoado de Santa Fé lá. Então é bastante rica essa história dele sobre o povoado das Missões. E ele escreve de uma maneira que faz com que o leitor fique bastante concentrado no livro, porque tu tem que estar mudando toda hora de assunto. Ele começa num assunto e já passa para outro e volta, então de várias passagens da colonização das Missões, né?
Igor, você que é de Ponta Grossa, você torce pro Operário? Você faz parte de alguma torcida organizada? Olha, cara, eu vou falar pra você que é vacilo você ser pontagrossense e não torcer pro Operário. Nossa, eu acompanhei uma partida do Operário pelo Campeonato Paranaense e eu pude ver que a Trem Fantasma realmente empurra o time. Ela até chega a temer arquibancada. Veja no VT. Hoje vamos conhecer uma das maiores torcidas organizadas do interior do estado, a torcida Trem Fantasma. A torcida Trem Fantasma, desde quando você vem acompanhando ela? A Trem Fantasma surgiu em 2009, né? Com a fusão de 3 outras torcidas organizadas. Ela chegou em 2009, eu participei desde 2009 até hoje, aqui em Ponta Grossa, sempre viajando também. A gente está aí agora com força total para esse jogo. A torcida organizada Trem Fantasma tradicionalmente ocupa a curva da arquibancada do estádio Germano Krieger, torcendo pelo Operário nos seus jogos em casa e acompanhando nas partidas que joga como visitante. A torcida conta com cerca de 400 membros cadastrados, dos quais 12 são da bateria. É como diz no grito da torcida, ganhando ou perdendo, essa é a torcida que não para de cantar. O blogueiro louco por música Marcelo Mara entrevista agora a banda curitibana Hellis Pública. Confira! Eu tô aqui com o trio Hellis Pública, Ricardo, Fábio e Emanuel. Eles esse ano completam 24 anos de banda. Relembrem pra gente um pouco do começo da banda. Aqui o trio é a formação original, apesar de já ter passado outros integrantes, gravado 2 discos como quinteto. Relembre pra gente aí como que vocês se conheceram, como é que foi. A gente se conheceu moleque ainda, na infância ainda, amigos de infância. O Ricardo, desde que nasceu, a gente é amigo, o Moon conheci na escola. E formamos a banda em 89. De lá pra cá, como se diz, passaram alguns integrantes pela banda aí, Daniel Fagundes, Caco, Gore e tal. Mas a formação do trio se manteve desde o início e de lá pra cá já foram 7 CDs, um compacto em vinil, 2 DVDs e já preparando material novo agora para o ano que vem, lançar coisa nova. Então o Hellis já indo para 25 anos com muita história para contar e muito material para lançar e músicas que estão saindo da cabeça do compositor. A banda tem 7 discos, curiosamente cada um foi lançado por uma gravadora, por um selo diferente. E ao mesmo tempo vocês também já estiveram numa grande gravadora. Relembra aí como é que foi ter assinado um contrato e o que deu de errado naquele momento? Como a gente era uma banda nova que estava precisando de investimento, bem numa hora que acabou o investimento, nós ficamos... Não, a gente não sofria com essa pirataria, mas a gravadora que vendia milhões começou a vender 1000. E aí a gente que estava sendo lançado no momento, acabamos ficando, né? A gente estava na Universal Music na época, em 2000, e sentimos a pele assim, que pô, de repente, no mesmo jornal que saiu a matéria, a resenha da Hellis Pública dentro do jornal, a capa do caderno de cultura do jornal, do maior jornal do Brasil, dizia assim, o Brasil está no 3º lugar no ranking mundial da pirataria. E eu lembro muito bem a conversa de bastidores ali na gravadora. O El Chan era da mesma gravadora que a Hellis. De repente o El Chan, que vendia milhões de CDs, não vendeu nenhuma e acabou todo mundo indo pra geladeira. A gente ainda teve sorte de não ir pra geladeira e os caras falarem: não, vão lá, tá aqui rescindido o contrato, sigam a sua vida. Por isso que a gente acabou lançando o próximo CD, As Histórias São Iguais. Foi em 2003, de forma independente, passando por perrengue pra caramba, mudança de formação, músicos que acreditavam no sonho do sucesso e tal, pularam fora, não aguentaram a pressão
E só que a gente, pela música, como a gente está sempre nessa pela música, lógico que a gente quer viver, quer conseguir conquistar muitas coisas, mas viver de música é muito difícil. Fazer rock and roll no Brasil também é muito difícil. Então a gente era os patinhos feios lá da gravadora, enquanto os grandes figurões, medalhões da música estavam se perdendo, não sabendo mais como fazer para ganhar grana, para manter suas fortunas e suas mansões. E a gente continuou a nossa vida seguindo rock and roll, a estrada, tocando pra caramba aqui em Ponta Grossa e outras cidades mais, indo pra estrada, porque é daí que a gente tirava nosso sustento para poder manter a banda e continuar gravando disco. E, enfim, às vezes o que dá errado acaba sendo a melhor coisa, porque a gente teve total liberdade para fazer um dos melhores discos da nossa carreira, que foi As Histórias São Iguais, que são músicas que a gente toca até hoje no show. Não tem como a gente parar de tocar elas, Nunca Mais, Garoa e Solidão, Marcianos, enfim. São músicas que surgiram no momento de dificuldade, mas eu acho que é aí que vem as melhores coisas. Que nem se levar um pé na bunda da mulher, aí que sai a melhor música de romântica ou de amor, enfim. Ninguém consegue fazer música feliz no rock and roll. A Hellis deu um intervalo e voltou no final do ano passado. Nesse tempo você lançou 2 discos solos. Acho que levou bastante pedrada das pessoas por ser um trabalho com uma proposta artística que talvez tenha surpreendido alguns. Fala aí pra gente como é que foi lançar esses discos solos e se você continua ainda com esse trabalho. Então, isso é uma coisa assim, bem peculiar assim, no Brasil, assim, porque no Brasil o cara não pode fazer outra coisa, só pode ser uma coisa. Assim, sabe? Lá fora você vê os músicos fazendo parcerias com outros artistas diferentes, rapper com roqueiro, Larry Smith com Run DMC, e sabe, vários artistas misturam, fazem coisas diferentes. E pô, eu fiz música sertaneja, porque é uma música que eu curtia desde criança. E era uma coisa meio voltada um pouco para música sertaneja, um pouco para vaneirão gaúcho, um pouco para música country também, que eu tenho alguns country music, gosto muito de country music. Aliás, o rock veio também do country music. Então eu senti o preconceito, mas aquilo que não me matou me tornou mais forte. Eu aprendi muito na estrada, rodando sozinho aí, fazendo música sertaneja, aprendi muito. Tocava rock and roll no meu show sertanejo, a galera curtia pra caralho. Quer dizer, o contrário, eu não sei se daria certo. Tocar sertanejo no show de rock, a galera não ia gostar. Mas no show de sertanejo eu tocava, fazia medley de rock, tocava guitarra, viola, violão, enfim. Não tinha muito, assim... O público, o povão mesmo, não tá nem aí, velho. Se você é roqueiro, se você é sertanejo, ele quer se divertir, quer acabar o fim de semana, que só se no trabalho, chegar lá e dançar, dar beijo na boca e dançar e se divertir, velho. É essa a ideia. E o rock and roll surgiu pra ser assim também. E eu gosto disso, gosto de me divertir tocando, não interessa o que for. Música pra mim é minha válvula de escape pra tudo, para meus sonhos, para minhas argumentações, para aquilo que eu vejo do mundo, pra criticar e pra dar risada, velho, pra tudo. Música pra mim é tudo. Então, falando sobre música, quais os planos da banda aí pra esse ano? Vai lançar material novo, tá compondo, já tem músicas pro próximo disco? Diga aí pra gente. Então, a gente já entrou em estúdio, estamos gravando 2 músicas novas. Provavelmente a gente vai lançar aos poucos, assim, porque a gente nem sabe como, né, lançar disco, lançar sem pressa, música, lançar, tá tudo, não tem mais formato, né? Então o que a gente quer é mostrar coisa nova. Já estamos com 2 músicas já em andamento no estúdio. Estamos com um projeto agora para os nossos 25 anos, né, de lançar provavelmente um documentário, uma biografia da história da banda para comemorar essa data que vem pro ano que vem. Enquanto isso, a gente está aproveitando essa voltando a tocar, procurando com mais calma os lugares onde a gente já passou, tocando mais em Curitiba, agora vindo aqui em Ponta Grossa, já demorou até pra gente estar aqui de novo, e mais na tranquilidade. 6 anos já. Ô, louco, é mesmo. Espero que todos compareçam aí, curtam o nosso show, divirtam-se tanto quanto a gente, caiam no rock e vamos pro churrasco que eu tô com fome, valeu? Para quem curte música, uma dica é o blog do Marcelo Mara, www.discofurado.blogspot.com. Lá você encontra resenhas de discos independentes. E no próximo bloco temos uma conversa sobre redes sociais e uma matéria sobre o Bando da Leitura. Não desgruda daí, voltamos já já. A vantagem do tímido.
Você costuma se sentir um peixe fora d'água? Quando muitas coisas acontecem ao mesmo tempo? Este livro, A Vantagem de Ser Tímido, ele mostra como tirar vantagens da timidez. Skype, Twitter, Facebook e Instagram são as redes sociais mais utilizadas no momento. E é justamente isso que a gente trata no Bloco Cidadania do programa de hoje. Confira o debate realizado com os alunos da UEPG. Olá, está começando mais um debate do programa AD. E hoje o nosso tema é redes sociais. Quero agradecer a presença do Wesley Dalcol, mestrando da Universidade Federal do Paraná. E também quero agradecer a presença das alunas do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para começar, eu queria saber de vocês, quais redes sociais vocês usam e por quê? O Twitter, o Facebook eu uso mais para manter contato, assim, devido ao curso também, a gente... Eu uso muito para ter contato com fonte, principalmente. Achar telefone, e-mail. Mas o Twitter, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a última rede social que eu abro é o Twitter. Mesmo que eu não tweete nada, eu sempre estou ali, olhando alguma coisa. Eu uso bastante o Twitter, mas eu acho que no dia a dia é o Facebook mesmo o vício, aquele que eu acordo e olho. E antes de dormir eu deixo ele ligado no celular para, se alguém me mandar um inbox ou se alguém curtir alguma coisa, eu tô sempre ligada ali, nem que eu tenha que acordar no meio da noite. É a rede social que eu tô mais ligada mesmo. Eu uso bastante o Facebook, aliás, direto. Eu uso para manter contato e também para conversar. Enfim, o Facebook eu uso um pouco para trabalho, um pouco para, às vezes, descobrir o nome de alguma fonte, algumas coisas assim. Eu uso o Tumblr também, que eu acho que é uma rede social bem legal, tem uma ideia bem diferente. Daí eu sigo as coisas que eu gosto e sempre... O Tumblr é mais para diversão mesmo. E o Twitter eu uso menos, mas também eu gosto do Twitter para... Acho que é informação rápida e tal. Acho que é bem legal. Bom, eu uso principalmente o Facebook, porque a maioria das pessoas utilizam essa mídia social. Eu utilizo principalmente para buscar informação, porque hoje a ferramenta é a que mais é utilizada no Brasil e também no mundo. Então o Facebook ele é uma referência. E também para me comunicar, né? Porque o Facebook ele oferece a rapidez e principalmente a instantaneidade que outras mídias não oferecem. Então, como a gente pode reparar, que o Facebook e o Twitter são uma das mais usadas. Então, eles só no Brasil possuem juntos 79 milhões de usuários. E pela praticidade, a gente pode observar que, além de um site de relacionamento, também é usado para compartilhar informações. Hoje, 70% dos internautas, eles utilizam principalmente as mídias sociais. E não apenas para o entretenimento, elas utilizam também para se informarem e para participação. Porque, diferentemente do que os portais de notícias muitas vezes que colocam, por exemplo, o jornalismo como centro, as mídias sociais elas propiciam o inverso. As pessoas, os internautas, eles podem publicar informações, tem muito mais interatividade, portanto, nas mídias sociais. E é por isso que ganhou tanta adesão. As pessoas elas podem participar e elas são ouvidas pelos seus colegas e seus amigos, então, nas redes sociais. E a partir da utilização das mídias sociais pelas pessoas, o aumento do número, as pessoas viram que as mídias sociais elas poderiam ser utilizadas como forma de protesto, como você mesmo falou. Então elas podem ser utilizadas como forma de ativismo. Na internet, esse ativismo é chamado de ciberativismo. Então o ativismo na internet ele é utilizado principalmente quando grupos que não têm espaço à mídia ou têm pouco espaço, eles utilizam essas outras formas para manifestar a sua opinião. Um exemplo, por exemplo, que está em bastante debate atualmente, é o caso do Marco Feliciano. Então, as pessoas que estão indignadas com o seu comportamento, ou até mesmo aquelas que buscam manifestar o seu apoio a ele, elas utilizam esse canal de informação para manifestar o seu interesse. O que as pesquisas têm mostrado mesmo, essa
das novas tecnologias é essa criação de ansiedade por informação. Então as pessoas elas estão o tempo todo conectadas. Eu mesmo estou na internet, daí depois saio, continuo depois no celular, né? Muitas pessoas fazem isso, né? E cada vez a tendência é que se amplie mais isso, né? Os países da Europa, isso já é um nível maior ainda do que no Brasil. Então, é devido principalmente ao acesso, né? Ainda no Brasil existem pessoas assim, que não estão conectadas, mas esse número tende a crescer, a diminuir o número de pessoas que não estão conectadas. Que quantidade de informação não quer dizer exatamente qualidade. Então uma coisa que deve ser trabalhada, principalmente desde a educação básica, a questão da inclusão das novas tecnologias na educação, já que não é possível hoje não discutir esse tema nas escolas, nas universidades, porque esse tema faz parte da vida cotidiana. Então é muito importante que esse tema seja debatido. Mas é importante também ser debatido a qualidade da informação que acessa e qual que é o uso que está sendo feito dessas novas tecnologias. E em questão a relações, como, por exemplo, antigamente era difícil você conversar com várias pessoas ao mesmo tempo por outros meios, né? Teria que ser pessoalmente. Hoje em dia a gente tem o Facebook, tem o Skype, que pode ser por vídeo. Então, vocês acham que isso é bom ou é ruim para as relações, para a socialização, assim? Bom, o meu caso, por exemplo, eu moro aqui em Ponta Grossa, mas eu não sou daqui, então a minha família não mora aqui. A minha mãe, eu converso com ela por telefone, mas como em casa também tem computador e eu também tenho um aqui, às vezes quando dá, liga a web, vamos conversar pela webcam. Então você, eu posso falar assim que eu não tenho saudade da minha mãe, assim, em questão de, não vou falar com ela, sabe? Eu converso muito com a minha família pela internet, pela webcam. Eu vejo imagem, eu vejo som. Então, eu acho que isso facilita muito, assim, questão de família, questão de saudade. Eu acho que com a internet é difícil existir mais saudade, assim, sabe? Do que antigamente, por exemplo, você matava curiosidade e conversava com a pessoa o quê? Por carta. Nossa, antigamente era a coisa mais simples do mundo, você mandar uma carta. E hoje, você tem a webcam, você conversa, você vê a pessoa. Então, eu acho, assim, que isso é bom, assim, nesse sentido. Agora, por exemplo, várias pessoas, eu meio que deixei de conversar um pouco pessoalmente por causa da internet. Eu acho que meio que corta, assim, relação, sabe? Nossa, no meu caso, assim, as redes sociais, eu sou como a Angélica, eu moro aqui em Ponta Grossa, só que a minha família mora em outra cidade. Então, assim, eu falo com a minha mãe e com a minha irmã pelo Facebook, mas, por exemplo, com as minhas amigas, por mais que elas também, da mesma idade que eu, usem redes sociais, medo de se afastar por só ter conversa em rede social, essas coisas, pelo menos comigo isso não acontece. Eu acho que essa parte é legal também, que você conhece mais gente de outros lugares, troca experiências e tal. Então, eu acho que é uma via de duas mãos. Mas, ao mesmo tempo, o Facebook te permite conhecer pessoas de outros lugares, que se não tivesse ali a internet e tal, você não conheceria uma pessoa da Bahia se você não fosse a Bahia. A internet em si ela é uma ferramenta, então a apropriação que os indivíduos fazem que vai dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Por exemplo, existem as práticas de bullying na internet, chamadas de cyberbullying. Então essas práticas elas não são positivas para a socialização das pessoas. Então depende muito do uso e de como que isso está sendo fiscalizado e como que isso está sendo utilizado. Mas de maneira geral existem várias coisas positivas que a internet colocou, essa aproximação entre as pessoas e tal. Por outro lado, também possibilitou a ampliação das pessoas utilizarem para o marketing pessoal, que muitas pessoas utilizam para as aparências. Então, por exemplo, algumas pessoas estão fazendo, por exemplo, um jantar e tal, e acabam postando a sua comida na rede social, através de fotografias e tal, né? Então é isso. Obrigada pela participação e até o próximo debate. E encerramos o programa de hoje com uma matéria sobre o Bando da Leitura, uma iniciativa da pontagrossense Lucélia Clarindo para incentivar a literatura entre os jovens. Agradecemos ao Laboratório Lúdico Pedagógico, LALUP, espaço cedido pelo Departamento de Pedagogia da UEPG. Obrigado pela companhia, até a próxima. Tchau. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Essas diferenças.
quintal de uma casa pode esconder um mundo totalmente diferente. Isso é o que acontece aqui no Bando da Leitura, um grupo onde jovens e crianças se reúnem para discutir todo o universo da literatura. O Bando da Leitura surgiu por iniciativa de 2 crianças que vieram aqui na minha casa para ler comigo e elas queriam que a gente fizesse uma tarde de leitura e poesia, de leitura de histórias e poesia. E então, dessa tarde, elas pediram para vir novamente na outra quarta-feira e assim foi até durante 6 anos. Qual que você acha que é a diferença entre ler o livro em si ou ler ele na internet, já que hoje a gente tem tanta facilidade para achar os livros na internet? Assim, varia, porque eu acho mais interessante ler o livro, assim, porque você pode ver, assim, melhor, manusear. Você tem um contato melhor, porque na internet nem tudo é confiável também, né? Porque se você acha lá, se você pesquisar um único livro, vai achar uns 200 parecidos. O que você acha melhor quando tem os debates sobre os livros? Eu acho melhor assim, que você falando sobre aquele livro, você lê aquela história, você pode debater com o teu colega, né, aquela história. Você pode perguntar para ele, você pode evoluir a conversa sobre isso. Então, como eu disse, a leitura, né, ela evolui a inteligência. E com a leitura você pode aprender mais sobre aquela história e com a história você pode aprender mais sobre a vida. Então, a leitura é tudo e também sobre esse debate que você falou, que é muito bom, né? Você pegar um livro e poder evoluir na tua cabeça aquela história. Eu gostei muito do projeto, até porque eu adoro ler desde muito pequena. E eu abracei o projeto junto com ela, porque eu acredito no projeto, eu acredito no poder que a leitura tem na vida das pessoas. A leitura nos enche de palavras, né? A gente lendo, a gente sente é mais fácil falar, né? Quem lê se pronuncia melhor, né? Então é isso que eu tenho falado bastante para eles, e da importância de ler e da importância de ouvir também, né? Porque ouvir também é complicado. E aqui no Bando eu tento fazer com que eles também ouçam o colega. Um dos nossos temas é ler para o colega e ser ouvido para ele. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.